me recolher a minha insignificância no momento da análise desses jogadores e vou deixar o cara que mais sabe sobre análise de jogadores e análise tática falar sobre esses dois atletas, tá? Gurizada, quem puder deixa o like aí, porque ajuda muito a nossa live. A partir de agora, a gente vai falar sobre Franco, Cristaldo e Felipe Carvalho? Me explica aí, tá? Que é uruguaio, é Carbacho. Carabacho, perfeito. Então Carabacho. eu tô falando Carabacho aqui há uma meia hora, Meu, como tu quiser falar, tu pode falar, porque tu é chefe, tu manda, tu é lindo, tá tudo certo. Tá? É o Felipinho, né? É o Felipinho. Vou chamar Felipe de dos Guri. Perfeito. Felipe de los Chicos. Vamos começar pelo começo, então. Matheus Dalpiaz, tu vai passar as principais características, te peço isso, as principais características desses dois atletas. Vamos começar pelo Cristaldo, que é um jogador mais, talvez, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas mais próximo de um camisa 10, um armador, um cara um pouco mais de frente, cria do Boca Juniors e que teve um grande destaque no Huracan, né, na última temporada. Dalpiaz. Tá, vamos. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo espaço. O que a gente precisa citar aqui, tá? São dois jogadores de características diferentes. Primeiro, Cristaldo é mais um meia central, quase um camisa 10, quase um cara de mais avançado. O Carabacho é um segundo volante, a gente pode entender ele mais para um segundo volante. Eles podem jogar juntos na mesma faixa de campo, mas desempenhando funções diferentes, tá? É isso, acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Para isso, o Cristaldo, o que a gente vai avaliar? Temporada argentina, ano passado, e eu vou até pegar os números aqui novamente, tá? Temporada da Liga Profissional de Futebol da Argentina, ele teve 27 jogos, 14 gols, tá? 14 gols e 5 assistências. É disparada a melhor temporada da carreira dele. Ele, desde que chega no Huracan, ele está numa crescente. E isso se reflete, por exemplo, no valor de mercado dele. Quando ele sai do Boca, em definitivo, para o Huracan paga $450 mil aproximadamente, doletas, tá? Hoje ele vai 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Então isso é uma baita de uma valorização, um cara que tá muito evidenciado, um cara que tá na Argentina, tem se falado muito dele, jogando como meia central, um camisa 10, um cara que ronda muito a área, ele não é muito de agredir dentro da área, mas ele vai estar na volta da área. Ele é um batedor de pênalti também, tá? Então, se tu vê, por exemplo, os mapas de calor, é muito engraçado. É tipo, tem um U em volta da área e na marca do pênalti tem uma manchinha, porque ele é um cara que bate pênaltis, tem 100% de aproveitamento de pênaltis na última Liga Argentina, 8 pênaltis, os 8 convertidos. Isso é bom, hein? Isso é bom, não é bom? É bom, né? Isso é bom. E vamos lá, 14 menos 8, se a minha matemática não estiver incorreta, 6. Então, os outros 6 gols são de fora da área. Tá? Então ele é um cara que ele tem bola parada. A única coisa que eu não vi aí, isso foi uma característica que eu acabei lendo sobre. Ele tem bola parada, cobrando escanteio, cobrando de falta, mas ele não tem gol de falta, tá? Mas gol de pênalti ele tem e bate de fora da área. Então ele pode suprir uma característica que a gente tem muito pouco ou não tem tão efetivamente, tá? Se a gente for pensar no Lucas Silva, que é o melhor batedor de fora da área para fora. A gente tem que lembrar dessas características. Mas o Cristaldo, no que eu olhei, no que eu analisei, sinceramente, guris, 27 jogos, 14 gols, a gente tem um número legal aqui, é meio gol por jogo. Aproximadamente meio gol por jogo. O Cristaldo me agradou. Vamos lá. A gente pode olhar número, fazer uma avaliação antes, dizer, não, o cara vai encaixar assim, o cara vai fazer posicionamento perfeito. Chegar na hora e não fizer absolutamente nada disso. Isso é totalmente possível, tá? Mas que ele está numa evolução na carreira dele muito interessante e vale a pena a aposta. A culpa vai ser tua se não der certo. É tua culpa. É normal. Sabe normal. disso? É a mesma culpa do que o Gabriel Fleck sempre bota em mim, do Pita no Grêmio, né? A culpa Pois é, é minha. não pediu, não vai Todo pedir mundo o sabe Pita que é hoje. do César Weiler. Todo mundo sabe disso. Lembrando que eu fiz um vídeo de opinião no canal da Rádio Pachola dizendo o motivo pelo qual o Grêmio acertava em trazer o Campas. O Grêmio acertou em cheio ao trazer o Campas. Essas foram as palavras. De boca cheia. Ele falou, o Grêmio acertou em cheio ao trazer o Campas. Às Bom, vezes mas a isso é uma gente coisa- erra. Olha só, gurizada. Eu queria, antes de vocês seguirem, só queria lembrar vocês de uma coisa muito importante. Oh! Futebolinterativo.com, gurizada. Olha ali, ó. Olha quem é que já tá ali na tela, em tela cheia. Ele, que anunciou a aposentadoria
do gramado, da Falando beira nisso, ali, vamos deixar tá? nosso aplauso, né? Um dos Claro, maiores técnicos da história do futebol. Filipão, maravilhoso, meu grande ídolo, meu personagem preferido da história do futebol, e tá ali, ó, estampando o site do Futebol Interativo. Filipão que se aposentou, não é mais treinador, mas vai ficar como gerente ali de futebol no Atlético Paranaense e tal. Não sei exatamente qual é o cargo, tá? Mas ele vai ficar mais agora nos bastidores. Filipão aqui estampando o Futebol Interativo, que são Como os queria. cursos, né, César Weiler? Cursos aqui, ó, relacionados com o futebol, cara. Se tu quer trabalhar com futebol aí, tem vários cursos legais. César, tu tens o texto contigo também do Futebol Interativo? Não, tem sim, professor, mas o que é bem bacana de falar do futebol interativo, na verdade, tá? É que é uma plataforma que tu vai entrar e tu vai te qualificar para o futebol. Então tem coisas que são mais, como é que a gente vai dizer, mais simples, talvez, né? Cursos mais simples mesmo, e outros cursos um pouco mais aprofundados. E aí tu vai escolher o teu que mais te adequa, né? Tem questão de análise. Deixa eu só ver aqui que eu tô com uma outra tela, professor. Tô com uma outra tela aqui, mas já te digo quem está na tela. Eu vou botar nesse aqui, ó, que eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. Qual? Análise de desempenho e mercado. Eu gosto. Coisa linda, hein? Eu gosto. Eu gosto de número, cara. Eu gosto de número. E aí eu gosto muito mais, o professor, quando vem, por exemplo, o CCD, ficar com aqueles migué de, pois é, vocês são a nutelagem. Eu gosto disso aí, cara. Me chama mais de Nutella, CCD. Me chama mais de Nutella, CCD. Porque eu gosto de número, cara. Eu gosto de número, eu gosto de análise desse tipo. Claro que número E o pelo número Dalpiaz? só não é o que vai mandar, né? Mas enfim. O Dalpiaz, para trazer esse monte de números, certamente ele fez esse curso de especialização de análise de desempenho e mercado, né, Dalpiaz? Ou tu não fez ainda? Não fiz ainda. Eu tô em dúvida entre, na verdade, fazer esse e fazer o de gestão esportiva, que é um que eu gostaria há muito tempo de fazer também. Já tive conversa sobre ele fazer, mas na época faltou a mascada. A diferença da mascada é que tem agora, né? Agora nós estamos com uma possibilidade muito diferente aí pra gente aproveitar. Os guris, R$1.000, né, guris? Exatamente. Pois cara, tem um desconto aí no nosso link, né? Tem um link aqui na descrição. Boa. É isso aí, gurizada, é isso aí, boa. Clica ali e vai direto para a plataforma do Futebol Interativo, tá? Porque vai fazer diferença certamente na tua vida. Quem quer trabalhar com futebol vai querer entrar para o Futebol Interativo e vai querer se qualificar ainda mais. Mas vamos fazer o seguinte, ó. 12h56, o Franco Cristaldo, eu fui ver aqui na tabela do Transfer Market, tá? Posições que já jogou: volante, MC, MEI, MD, ME, PE, PD e CA. Ou seja, MD do meio também? para frente, ele já jogou... Meio-dia da segunda-feira, pessoal. Calma. Meteu um MDzinho. Calma. Ele já jogou do meio pra frente em todas, cara. Ele jogou do meio pra frente em todas. Tá sendo então, que habla. É o MD, né, cara? É o MD. Mas ele já jogou do meio pra frente em todas. A gente pode falar que se o Cristaldo vier, a gente tem um camisa 10? O futuro do Grêmio depende agora do comentário de Matheus Dalpiaz. O futuro do Grêmio 2023. Vamos começar com essa canalice cedo. Cara, sim e não. Porque eu não acho que ele tem características aquelas diretas de camisa 10, como o armador do time, como o cara que rege o time, como o Doga era. Como o Doga Pancita era. Esse era um camisa 10. O cara que pegava a bola, conduzia, ele já distribuía esse jogo. Não é tanto a característica do Cristaldo. Mas ele pode desenvolver isso aqui. E eu acho que isso é uma possibilidade. Ele tem 26 anos, tá? Se diz no futebol que entre os 24, a partir dos 24 anos até os 32, 31, 32, se considera o auge físico e técnico do jogador. Esse pedaço da curva que se considera o auge. Então ele está recém entrando nesse auge aos 26 anos. Ele tem muito para desenvolver, muito para trabalhar. O que me preocupa no Cristaldo? 6 milhões de euros o valor de mercado desse cara. Se o Grêmio tem uma negociação avançada por um valor legal, beleza. Mas eu tenho minha preocupação se ele vale tudo isso, tá? Eu tenho realmente essa preocupação. Não é nenhum tipo de preconceito, tá? Longe de mim. Mas, assim, a gente sabe que o futebol argentino já teve seus tempos de ser mais valorizado em seus jogadores, né? Então,
cara, olhando para um jogador que já não é tão jovem assim, jogando no Huracan, eu não consigo acreditar que ele, de fato, vale esses 6 milhões. Tá certo, tem o valor do jogador, do atleta, ok? Mas agora, ninguém vai precisar despejar 6 milhões de euros para tirar o Cristaldo do Huracan. Eu acho pouquíssimo provável, né? Posso estar enganado também, né? Mas acho pouquíssimo provável que alguém precise despejar esse valor para tirar o Cristaldo do Huracan. Eu estou colocando aqui, ó, inclusive, o link do Futebol Interativo, tá? Antes eu estava buscando aqui para colocar no chat para vocês também. O professor já deixou ali também na descrição, né, prof? Futebol Interativo. E estou colocando no chat aqui também, para quem quiser pode clicar ali por esse link e falar com os caras do Futebol Interativo para se qualificar no futebol. E eu reparei uma coisa, só bem rapidinho, o Cezinha não bateu palma pro Filipão, tá? O Cezinha foi o único que não bateu palma pro Filipão. Eu vou aceitar essa corneta só pela piada, tá? Pela piada eu aceito a corneta, tá tranquilo. Cezinha odeia eu tava fazendo outras coisas aqui também, tá? Mas, ó, Paulo Felipão. Gente, vou agilizar aqui a parada também. Matheus Dalpiaz, vou te colocar em tela cheia novamente, meu querido, porque agora eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Filipinho, tá? O Felipe Carbacho, tá? O volante do Nacional do Uruguai. O Dioguinho. O volante do Nacional do Uruguai é segundo volante, um jogador dinâmico, com possibilidade de infiltração, jogador que gosta de arriscar de fora da área. Fala um pouco mais pra gente sobre Felipe Carbacho e quem o Grêmio estaria contratando. Bom, vamos lá. Diferente do Cristaldo, que a gente tá falando, um cara mais avançado, um cara que chega mais na área, de outro tipo de movimentação, o Carbacho é um cara um pouco mais recuado, então ele jogaria como um segundo volante. E vamos lá. Primeiro volante é o cara de frente de marcação de área, que foi o Jailson em 2017, que era o Wallace no Grêmio quando jogava, o cara de frente de área, aquele para proteger a zaga. O segundo volante é o cara de mais saída, o que era o Maicon, o que era o Arthur, o que foi o Matheus Henrique, por exemplo, dá mais saída de bola, dá mais consistência nesse movimento ali de campo, tá? Então o Carbacho, ele tem um pouco essa tendência de jogar na construção do meio campo, como um apoio para um camisa 10, o apoio para um organizador de jogo, tá? E o cara de apoio, ele é sempre muito importante pra gente ter. Então eu acho que o Carvalho faz sentido dentro dessa lógica de contratação, só trazendo para vocês o valor aqui no Transfer Market, hoje 2 milhões de euros, tá? Não é tão alto, negociando bem que mal tem, né? Acho que dá pra dar uma chorada aí se consegue um valor legal. O Carvalho joga no Nacional do Uruguai, atual campeão uruguaio, titular do time do Nacional, mas vamos combinar que o campeonato uruguaio não é o campeonato mais vistoso do planeta Terra, né? Olha só. Ele foi escolhido um dos melhores da sua posição, né? Isso. Uhum. O Carbajo poderia jogar com o Bitelo, ou a vinda dele significaria, por exemplo, que o Bitelo vai ser o ficha 1 para ser vendido e o Grêmio fazer esse caixa, por exemplo? Perfeita pergunta, professor, porque eu acho o seguinte, tá? Acho sim que com essa movimentação pelo Carbacho, o Bitelo estão olhando assim, ó, tô trazendo o cara já para sabendo a saída do Bitelo, mas vamos lá, quem temos de segundo volante no momento numa reserva do Bitelo? Não tem ninguém. Então o Grêmio estaria reforçando um elenco para um cara para brigar por posição, e aí eu acho o movimento certo. O que me preocupa no Carbacho, tá? Eu não vi nada de assistência, nada de movimentação de gol direta, participação direta. Ele tem muita participação indireta, mas diretamente ele não é um cara que participa tanto do jogo. Então, é diferente do Bitelo nesse caso, porque o Bitelo tem participação direta, ele é um segundo volante com muita chegada na frente, é um segundo volante que bate fora da área, que entra dentro da área para fazer gols. Ele teve gols muito assim na Série B, entrando dentro da área. É diferente do Carbacho. O Carbacho não vai ter tanto isso, tá? Então é uma outra característica. Reforçaria o time? Para mim, reforçaria com certeza, tá? Mas não é uma outra característica. Dentro do que a gente tá precisando e que a gente tava falando, o Carbacho vai entrar dentro das características que a gente tava precisando. Mas é diferente do Bitelo. Não esperem o Bitelo que habla, tá? Não vamos esperar isso aí, tá? Ah, e só um parênteses. A gente tem uma reclamação muito grande do Bitelo que cai muito pra esquerda, certo? E abre muito o jogo por ali. Se vai mudar esquema,
pode ter o Carbajo jogando junto com o Bitelo e o Cristaldo na frente, tá? Pode-se ter um novo losango, por exemplo, como primeiro volante, um Lucas Leiva, Vidiaçante, Carbajo e Bitelo, e o coisa na frente, dá para ter essa movimentação. Pelo que a gente conhece do cara que provavelmente vai ser o técnico do Grêmio ano que vem, que é o Renato, não sei se nós vamos ter essa mudança de esquema aí, tá? E aí vai ter o Bitelo que cai muito, mas um outro parênteses que eu vi é que o Cristaldo também tende a cair um pouco para a esquerda. Ele pode para a direita sem problema, mas ele tende a cair. Então a gente vai ter uma aglomeração muito grande na esquerda, e isso foi um dos grandes problemas que a gente viu esse ano na temporada do Grêmio, que era muita gente embolando a esquerda e a direita com ninguém, e aí não rendia nada de jogada. E se a gente fizesse o meio-campo com... Desculpa. Não, é que assim, eu perguntar pro Dalpiaz, porque realmente eu não acompanhei esse jogador. É que no Transmarket, né, diz que a posição principal ele é meia central. E que ele cai também em posições secundárias para a direita e para a esquerda. Eu vi vídeos, obviamente, que vídeos do jogador vai transformar ele num craque, né? Óbvio disso, né? Mas eu achei um jogador que joga sempre na frente da área, né, do adversário, né? E joga sempre por ali, muito de movimentação. Não vi um jogador pifador, assim como disse o Dalpiaz, mas vi um jogador que joga como um meia, né? E aí tu traz agora a informação que ele é o segundo volante. Agora eu fiquei totalmente perdido, né? É que na verdade o MC, o Maicon, né? O Maicon, antes de ser segundo volante, também era meia. Talvez é que no Transmag não tá MC, tá meia central. Central. Tá. No SofaScore tá meia central e meia defensivo. Então, eu trabalho... Pra mim, eu trabalho o seguinte. Meia central e meia defensivo é um cara que é quase um segundo volante. Pode ser, digamos, se tu avance a linha e transforme os dois volantes em dois meias centrais, tu pode ter um meia central de mais marcação e um meia central de mais saída de bola. É como eu jogo, inclusive, na FM. Eu prefiro jogar com dois meias centrais mais avançado, um que distribui e o outro que quebra todo mundo no meio do caminho. Agora... É muito conforme ajuste. Ele pode jogar. Vamos lá. O Vidiaçante, quando o Grêmio traz, ele vem com uma promessa de ser segundo volante. O Vidiaçante, o melhor Vidiaçante é primeiro volante. Então, Babiton, pode ter muita questão do ajuste, né? A gente pode ajustar muitos caras aqui no meio do caminho, descobrindo qual pode ser a posição, daqui a pouco encaixa muito bem com outro volante, ele vira um primeiro de mais saída e outro, entendeu? A gente pode ter muito ajuste aqui no meio do caminho. Da informação que eu vi, eu me baseei muito no SofaScore pelos números. Até o SofaScore tá meio fraco pro Campeonato Uruguai, tá? Só pra uma pontinha de corneta. Dar uma atualizadinha. Até porque vamos falar a primeira vez lá. Se o Soares estão querendo avaliar, não dá pra gente puxar pelo SofaScore, porque não tem muita informação, não. Eu ia te fazer uma pergunta, tá? Seguinte... Teve um cidadão que colocou aqui, ó, o Steve Rogers. Poderia jogar Vidiaçante, Carbacho, Bitelo e o Cristaldo, fazendo um meio-campo, cara, com... Losango? Vamos lá. Eu ia falar em Losango, mas daqui a pouco pode ser até um 4-4-2 clássico. Aí tu puxa um pouco mais o Bitelo para trás e libera um pouco mais o Carbacho com o Cristaldo, ou faz esses dois mesmo, enfim. Dá para jogar? Cara, eu vejo muito mais o losango que o Léo falou do que simplesmente a gente apostar num 4-2-2-2, que é um esquema muito tradicional do Brasil, né? Com dois volantes, dois meias e dois atacantes, né? Eu vejo muito o Cristaldo sendo um cara mais central, mais de apoio aos caras de ataque, tá? Mas aí faltaria mais gente de infiltração dentro da área, tá? Esse modelo de meio campo, tu tem um meio campo forte, mas falta infiltração dentro da área, porque, vou repetir, o Carbajo não é um cara de infiltração dentro da área, o Cristaldo também não é, o cara que mais perto vai ter isso é o Bitelo, e o Bitelo, a gente sabe que o Bitelo não pode ser meio avançado, o Bitelo é o segundo volante, é a melhor função dele, tá? Quem quiser pesquisa o que é mesala. Mesala é um tipo de posicionamento, tipo de função no futebol, que é o meia central, que cai mais pelas pontas, ajudando a formação do ataque, muitas vezes filtrando dentro da área. Este é o nosso querido Bitelo. Qual o porém aqui? Não sabemos se o Bitelo fica, até pela movimentação de mercado do Grêmio. Boa. Mas o Cristaldo seria um Marco Antônio, quase. Tá, tu não ofende o Cristaldo. Pelo amor de Deus.
Muito bom, muito bom. Não. Ninguém Esse vai é o falar tipo do de Xavi botaço Antônio que eu aqui. esperava do Léo Aberher, não Ninguém do vai Baton falar mal Leão. do Xavi Antônio aqui. Tu não vai falar do mal do Xavi Antônio aqui. Não. posso Tu deixar não isso ofende o acontecer. Cristaldo. Tu não ofende o Cristaldo. O Xavi Antônio não pode ser criticado aqui. Chave Antônio, tu vai me causar raiva, César Weiler. Chave Antônio. Chave Antônio na torcida portuguesa pra fazer. Xavi Aqui Antônio não. jogava ao lado do Zizu da Ilha. A grande pergunta que fica é, esse Cristaldo joga mais que o Cristaldo original? Porque quando surgiu o nome, eu tive que ir atrás de pesquisar. O original Era o Cristaldo que jogava centroavante do Palmeiras. O Grêmio até tentou uma vez, né? Graças a Deus Sério? não conseguiu. Mas, ô Guris, olha só, já fica uma previsão futura, tá? O Palmeiras tem 2 centroavantes que hablam, tá? O Flaco Lopes e o Merentiel. Um vai sobrar e sabe onde é que ele vai parar, né? No Grêmio? Óbvio. Claro. O Grêmio adora pegar um centroavante estrangeiro que sobe do Palmeiras. Adora. Então, fiquem de olho nos próximos capítulos. Mas aí. E não, Gabriel Pita Fleck, vem, então. o Pita não tá no Palmeiras, tá? O Pita não vem. Tá, mas aí o Pita não vem, se o Grêmio contrata. Não vem, ele vai estar 6 meses suspenso, não vem. Ele tá suspenso 6 meses.